Olá pessoal, estamos ao vivo aqui na plataforma de webinars do Embarcados. Muito obrigado pela presença de todos que estão conectados aqui com a gente para assistir mais esse webinar técnico promovido aqui pela Mouser Electronics. A Mouser Electronics que convida a Vishay, né, através aí da ATL, para falar sobre projeto de hardware utilizando conversores DC-DC, dicas e truques para a utilização de reguladores síncronos, reguladores bulk síncronos. Estão aqui hoje com a gente o Eduardo Sugai, que é engenheiro de aplicações da ATL, e o Rogério Moreira, que é diretor de novos negócios também da ATL. Eles vão hoje fazer essa apresentação técnica aqui para vocês. E o objetivo desse webinar é apresentar os conversores DC-DC da Vishay, especialmente projetados para sistemas embarcados, baseados em microprocessadores ou FPGAs. Em geral, esses sistemas exigem baixas tensões e altas correntes. E os CIs conversores da Vishay foram projetados para cumprir essa função com alta eficiência e facilidade de projeto. O Rogério e o Eduardo vão mostrar uma ferramenta também, onde vocês vão ver como faz para especificar melhor os componentes de forma mais rápida, né, e de forma mais assertiva. Né? Então, vai ter uma parte aí que vai ser demonstração de projeto de hardware mesmo. Eles já mostraram a ferramenta aqui para a gente antes já de começar o webinar. Então, muito obrigado pela presença de todos, tá? Gostaria de agradecer, eu sei que o tempo de vocês é valioso. Nessa tarde nós vamos falar de hardware, né? E obrigado à Mouser Electronics por patrocinar esse evento aqui e por trazer os fabricantes, né, e os parceiros para falar sobre as novas tecnologias para ajudar vocês aí nos designs, tá? A Mouser Electronics que tem atendimento em português, tá? É mouser.com. E tem o 0800 da Mouser também. Vou deixar aqui no chat para vocês. Se precisar, vocês conseguem falar em português aí para fechar a compra de vocês. Tá? Então, deixa eu chamar para a sala primeiro o Eduardo Sugai. Ele vai se apresentar e falar um pouco sobre a carreira dele. Tudo bom, Eduardo? Oi, tudo bem? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, pessoal. Eu trabalhei Eu sou formado aqui no Cefet, agora o TFPR no Paraná. Trabalhei na Radio Eng, trabalhei na Landsgear também, ambos desenvolvendo sistemas de telemetria por radiofrequência para medidor de energia. Sempre fui mais na parte de desenvolvimento. E nesse último ano e meio eu estou trabalhando agora na parte comercial, trabalhando como engenheiro de aplicações da Vishay, da Skyworks, mais algumas empresas dentro da TL. E estou aqui para ajudar a explicar essas novas tecnologias que a Vishay tem a oferecer. Obrigado, Eduardo. Obrigado. É uma satisfação recebê-lo aqui para essa apresentação exclusiva. Vamos chamar agora então o Rogério. Rogério, é uma satisfação também imensa recebê-lo aqui. A gente sabe dessa sua larga experiência, né? Já trabalhou em diversas empresas aí, todas na área de sistemas embarcados. Obrigado mesmo pela presença. Se apresente, pode começar a apresentação. Boa tarde, Thiago. Muito obrigado aqui pela oportunidade de participar nesse webinar, organizado por vocês do Embarcados, muito bem organizados. E agradeço também a Mouser, né? Principalmente na pessoa do Mauro, que também nos ajudou nessa participação aqui. Né? Eu sou engenheiro eletrônico, já tenho 32 anos de formado, estudei na FESP, a vida inteira trabalhei na área de embarcados, fiz projetos, depois voltei para a área comercial. Durante muito tempo eu fui representante da Atmel aqui no Brasil, né? Trabalhei com o Carlos Undi e o Santiago, que são os donos da TL. Até pouco tempo atrás eu estava na Smart Modular, nós fizemos até um webinar aqui sobre o produto que eu cuidava lá na Smart, que são os módulos IoT, LoRa, Sigfox, Narrowband, né? E agora estou de volta na TL, faz 8 meses estou de volta na TL, de volta ao mundo da representação comercial, né? Que é fantástico, né? Você fala com diversos clientes, vê diversas aplicações, é realmente muito legal, né? Bom, na apresentação de hoje, nós vamos falar sobre uma das empresas que nós representamos, que é uma empresa fantástica, já de muitos anos, que é a Vishay, né? Então, a ideia aqui é dar uma visão geral dos produtos da linha da Vishay. Depois, nós vamos focar a nossa apresentação em reguladores DC-DC chaveados, conversores chaveados, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a parte teórica, né?
deles, mas bem pouco, só para dar um refresh assim, na mente das pessoas, né? E vamos falar depois sobre essa linha de conversores DC-DC chaveados da Vishay. E depois o Eduardo Sugai, nosso engenheiro de aplicações, vai fazer uma apresentação usando a ferramenta chamada PowerCAD, que é uma ferramenta para auxiliar no projeto, né? A ATL, nós atuamos em toda a América Latina, então temos pessoas no México, na Argentina e no Brasil, e customer service, vendedores, né, engenheiros de aplicações, e estamos muito focados na área de componentes eletrônicos. Essas são os fabricantes que nós representamos, né? Skyworks, a Vishay, que nós vamos dar destaque hoje, Giga Device, Luminous, SkyHigh, Haltron, Greencom e Switch, e PEN Engineering. São as empresas que nós representamos aqui na América Latina. Bom, vamos começar então falando sobre a Vishay, né? Esse senhorzinho que está aí é o fundador da Vishay, é o Dr. Felix Zandman. Ele faleceu agora em 2011, ele fundou a Vishay em 1962, baseado em uma patente que ele fez de um resistor de filme metálico. E com essa patente ele construiu o império que é a Vishay. Ele nasceu na Polônia, de uma família de origem lituana, ele sobreviveu ao Holocausto, ele tem uma história fantástica. A família dele quase toda foi exterminada, né, na Segunda Guerra Mundial. Ele conseguiu se salvar, ele ficou escondido num buraco, junto com o tio, por 17 meses. E o tio dele dava aulas em matemática e física para ele lá no buraco. Olha que coisa interessante. Quando acabou a guerra, ele migrou para a França, ele estudou física e engenharia na Universidade Francesa e fez doutorado na Sorbonne. Depois ele migrou para os Estados Unidos e em 62 fundou a Vishay com essa patente dele, né? O nome Vishay é o nome da cidade onde nasceram os parentes dele, lá na Lituânia. É o nome da cidade, Vishay. Ele fez uma homenagem à família dele. Muita gente não sabe isso, mas é uma história fantástica, né? Hoje a Vishay é uma empresa que fatura 3,5 bilhões de dólares, tem ações na NYSE, tem uma capitalização de mercado de mais de 4 bilhões de dólares, tem cerca de 24 mil funcionários, e a família ainda continua administrando. O Mark Zandman, que é o filho do Dr. Felix, ainda continua administrando a Vishay, né? A partir de 85, né, a Vishay, ela mudou um pouco a estratégia, saiu de resistores, né? Ela ganhou de 62 a 85, ganhou muito dinheiro, gerou muito caixa, e aí ela começou a implementar uma estratégia de crescimento através de aquisição de empresas, né? E aí ela diversificou todo o seu portfólio, saiu de resistores e entrou em indutores, capacitores, diodos, transistores, né? Então diversificou bastante o portfólio. Aqui tem alguma lista das empresas que a Vishay adquiriu. A última foi a Max Power Semiconductor, que é especializada em transistores de silicon carbide. Foi em outubro do ano passado ela adquiriu essa empresa. Então, aqui mostra o portfólio da Vishay, né? Começou com resistores e hoje tem um portfólio muito amplo, resistores, capacitores, indutores, né, magnéticos, sensores. Na área de semicondutores tem diodos, retificadores, tiristores, CIs de potência lineares, que é o nosso tema de hoje, tem MOSFETs, é uma empresa muito forte na área de MOSFETs, módulos de potência e ópticos eletrônicos, né? Só um comentário sobre a Vishay, é importante. A Vishay ela não é uma empresa que está focada em commodities, em fazer totalmente focada em commodities, fazer os resistores ou os capacitores mais comuns. Ela tem commodities nas suas linhas, né? 21% são commodities passivos, na área de passivos. Semicondutores tem um pouco mais, 48%, né? Transistores, diodos, MOSFETs, tem uma linha ampla de commodities. Mas se a gente soma tudo, 65% dos produtos da Vishay não são commodities. Então, a Vishay, ela é uma empresa de nicho. Ela vai fazer o resistor, o indutor, o capacitor específico, né? Aquele que ninguém faz, né? Então, ela tem capacitores de 1 metro,
tem resistores de 1 metro por 1 metro, então ela faz resistores para freio de trens, né? Então ela muito focada na área de não commodities, ou componentes customizados ou os não commodities, aqueles bem específicos. Então é importante entender que a Vishay ela realmente tem um foco diferente de outras empresas na área de componentes eletrônicos. Tem uma presença global muito grande, né? Todas essas aquisições trouxe para a Vishay muitas fábricas. Então, tem fábricas na América do Norte, tem fábrica no México, fábrica na Europa, fábrica na Ásia, né? Fábricas em Israel. Aqui no Brasil teve fábricas no passado, mas depois ela acabou levando a produção dessas fábricas para as outras áreas. Mas tem uma forte presença global a Vishay, né? E aqui um pouco dos clientes, né, da Vishay. Trabalha com grandes clientes, com grandes distribuidores, com grandes empresas de montagem. Já uma primeira dica que eu vou dar para vocês aqui, eu vou entrar aqui, compartilhar a tela do meu computador e nós vamos entrar no site da Mauser, né? Este aqui é o site da Mauser, né? Que eu sou realmente um fã da Mauser, eu uso muito no dia a dia, mesmo para quem está fazendo o projeto, né? Eu aconselho a usar a Mauser. A Mauser é um lugar, é um site que nos ajuda muito com informações. A Mauser investe bastante nesse site, ela está sempre atualizando. Então, se eu quero conhecer algum fabricante, eu posso vir aqui na lista de fabricantes, que é muito grande. Nós vamos ver aqui o da Vishay, e aqui eu posso obter várias informações interessantes sobre a Vishay, né? Então, essa é a página da Vishay dentro do site da Mauser. Aqui tem tudo sobre Vishay. Mostra a linha de produtos, né? Os produtos até pelas diversas marcas. A Vishay, em alguns casos, ela mantém algumas das marcas que ela comprou, né? Aqui a linha de produtos, né? Veja, a linha de produtos, os componentes passivos, né? Então, de qualquer fabricante que está lá no site da Mauser, eu posso obter essa informação. É interessante conhecer o fabricante sob esse ponto de vista. Então, tem os passivos, os semicondutores, né? Os circuitos de proteção, RF wireless, optoeletrônicos, sensores, gerenciamento térmico, né? Eu estou em inglês aqui porque eu gosto de usar inglês, mas a Mauser permite estar tudo em português, ó. Passo imediatamente a componentes passivos, semicondutores, posso ver já traduzido também, né? É muito interessante. Aí tem vídeos, né? Inclusive tem o vídeo da apresentação que nós vamos fazer hoje em inglês, né? Original da Vishay. Tem recursos para engenharia, né? Dentro do que a Vishay oferece em termos de recursos, né? Suportes, né? Outras ferramentas, outros recursos, né? Então, é realmente bem interessante. Voltando aqui para a linha de produtos, né? Se a gente for aqui em semicondutores, né? Se eu colocar aqui semicondutores discretos, né? Tem 30 mil semicondutores discretos da Vishay. Olha, realmente muita coisa, né? 25 mil diodos, né? Transistores, 3.452 transistores. E eu tenho aqui um fácil acesso. E o que eu queria mostrar para vocês aqui é MOSFETs. A Vishay tem 3.422 MOSFETs. Ela tem MOSFETs de alta tensão, de média tensão e baixa tensão. Então, quando ela foi adquirindo aquelas empresas, ela foi comprando empresas que faziam MOSFETs, né? Por exemplo, ela comprou da IR toda a linha de MOSFETs de baixa tensão da IR, né? Então, ela foi aí que ela começou a entrar no mundo dos MOSFETs, né? Então, ela tem um amplo portfólio. Depois comprou uma outra empresa que tem MOSFETs de alta tensão, né? Então, ela é realmente um player muito forte em MOSFETs, que às vezes talvez a gente muitas vezes não lembramos, mas a Vishay é muito forte, principalmente, e também na área automotiva. Então, aqui tem uma lista de todos os MOSFETs que a Vishay faz, né? E é uma linha muito ampla. Uma outra dica que ajuda bastante aqui
no site da Mauser, se você ver aqui, hoje em dia, né, eu preciso de um componente muito rapidamente, eu posso colocar em estoque e ativo, então eu acho tudo que tem em estoque. Então eu vejo aqui, olha, o que tem de MOSFET em estoque da Vishay? 4.000 peças, 4.900, 30.000 peças, né? Por exemplo, se eu quero MOSFET canal N, que são muito comuns, né? MOSFET, né? Olha lá, MOSFET canal N. Veja aqui, ó, fabricante Vishay. Estou só entrando no mundo da Vishay, né? E aí eu vejo, né, tem uma ampla informação sobre cada um dos MOSFETs. E aqui é importante. Aqui ele já vai dizer se o MOSFET... É que eu excluí aqui. Quando eu coloquei em estoque ativo, eu excluí os que estão fora de linha, né? Mas a Mauser informa aqui, informação atualizada sobre o que está em linha ou não. Então, veja que é fantástico, é importante usar esse site da Mauser para obter informações atualizadas sobre os componentes, ok? Eu vou voltar, então, agora, vou interromper o compartilhamento e vou voltar lá para a minha apresentação original, né? E aí precisamos da ajuda do Tiago. Bom, sobre semicondutores de potência, então, acabamos de mostrar que a Vishay faz MOSFETs, os discretos. Ela também coloca 2 MOSFETs juntos, né, quando eu preciso para determinadas aplicações, o high side e o low side, para controle de motores, para conversores de energia, né? Ela também tem MOSFETs com circuitos integrados para fazer aumentar, né? Ela põe o PWM, né, para aumentar, facilitar, diminuir o número de componentes na placa para fazer a conversão de energia. E hoje nós vamos falar sobre essas duas linhas aqui, o microbuck e o microbrick, que são conversores DC-DC completos, né, com os MOSFETs, com o PWM, com vários circuitos de proteção e controle, né, e o microbuck tem os MOSFETs e o circuito de controle, e o microbrick tem um indutor também, que todo conversor DC-DC tem um indutor, né? Então a Vishay ela tem feito esses desenvolvimentos, né? Vamos falar um pouquinho sobre os conversores DC-DC chaveados. Só retomando um pouco, né, para a gente lembrar da nossa época de faculdade, né? Então nós temos reguladores lineares e reguladores chaveados, né? Os reguladores lineares, eles basicamente atuam como abaixadores de tensão, né? Tem uma tensão que eu retiro, né, que eu faço o diferencial para montar, para criar a tensão de saída, né? E os reguladores chaveados, eles são diferentes, né? Eles permitem várias topologias. Eles podem ser abaixadores, elevadores, né? Eles têm alta eficiência. O linear não tem eficiência tão alta, porque como eu tenho aquela tensão diferencial, pela corrente que passa, eu tenho uma potência que dissipa e que eu acabo perdendo, né? Então, no regulador chaveado, eu não tenho isso. Então, tem baixa dissipação térmica, que é o caso que nós acabamos de falar, e ele permite altas correntes de saída. Nos reguladores lineares, as altas correntes de saída são problemáticas porque eu tenho que fazer o gerenciamento térmico. A desvantagem é o projeto complexo, que é justamente o que nós vamos tratar hoje, tentar diminuir a complexidade através desses novos reguladores da Vishay. Tem um maior número de componentes, novamente o microbuck e o microbrick atuam nessa área, diminuem o número de componentes, né? Então atua nas desvantagens, né? O ruído de chaveamento é algo inerente nesse projeto, é algo que tem que ser trabalhado no layout da placa, com filtros e com técnicas para diminuir o ruído, né? E tem um custo mais alto relativo, né? Porque se eu for trabalhar com altas correntes, né, então o regulador linear também vai ser caríssimo e vai exigir um gerenciamento de temperatura, né, muito, muito caro, né? Então, é relativo, né, essa parte do custo
da diferença de custo, né? Então, aqui uma tabela bem interessante que mais uma vez, mostra essa comparação, né? No caso dos reguladores lineares, eu só posso fazer abaixador de tensão. Não consigo fazer elevador de tensão. Já nos reguladores chaveados, eu tenho várias topologias, né? A eficiência é baixa no linear, alta no chaveado, né? Eu consigo potência de saídas altas, né? No caso linear, eu tenho que ter um projeto térmico, né? O ruído é baixo no linear e no chaveado eu tenho que trabalhar, eu tenho que prestar atenção no projeto do ruído de chaveamento, e aí quem faz o layout tem que estar preparado para isso, tem que ter bastante plano de terra, plano de tensão, quer dizer, tem que ter áreas maiores para terra e áreas maiores para a área de tensão de saída, né? Então, isso são coisas importantes. A Vishay, no datasheet dos componentes, dá informações detalhadas sobre isso, né? O projeto é um pouco mais complicado, né? O regulador chaveado, o regulador linear é muito simples, né? E o bom tem um pouco mais de componentes, né? Aí que, no caso da Vishay, com o microbrick e o microbuck, ela atua tentando diminuir, né, esta desvantagem, né? E o custo, regulador linear realmente é muito barato, mas se eu aumento a corrente, aí ele vira uma desvantagem também, né? Então, quando a gente fala nos tipos reguladores chaveados, os tipos básicos dos conversores DC-DC, eu tenho os não isolados e isolados, né? O isolamento, geralmente criado por um transformador, né? Ele pode chegar na faixa de quilovolts, né? O não isolado é o circuito direto, né? Então, eu tenho que pensar realmente se eu preciso de isolamento ou não na minha aplicação, né? Os conversores AC/DC também têm os não isolados e os isolados, né? Hoje em dia é muito comum os isolados, né? Montagem playback, né? Hoje nós vamos falar sobre conversores não isolados síncronos, tá? Esse é o nosso tópico de hoje, né? Nos reguladores chaveados eu tenho várias topologias, né? O buck, o boost, o buck boost. Aqui tem um errinho, faltou um T aqui. Buck boost e inversor. Hoje nós vamos falar só sobre buck, né? Os produtos que nós vamos mostrar são produtos abaixadores de tensão, né? Modos de operação tem PWM, PFM e realimentação, modo corrente, modo tensão, né? No caso dos produtos de hoje são o modo tensão, tá? Então aqui um exemplo dessas topologias, né? O exemplo do buck, do boost, do flyback, sempre tem um transformadorzinho no flyback. Aí tem esse buck boost, SEPC e CHUK aqui são reguladores não isolados, né? E aqui são todos não síncronos, né? E é importante lembrar, então, essa parte de síncrono e não síncrono, né? Os não síncronos usam, tem a chave, que é um MOSFET, conforme nós vemos aqui, e tem um segundo elemento, né, que é um diodo, né? E esse diodo ele atua de acordo com a corrente que passa por ele, né? Então não existe um controle sobre ele, né? À medida da corrente que é fornecida aqui, ele tem uma curva de transferência de corrente, então eu não tenho controle. E aí eu tenho alguns problemas aí na parte de chaveamento, onde ele pode ser que ele conduza onde não deveria conduzir, que aí eu tenho que tomar algumas atitudes aqui num projeto desse não isolado. A solução para esses problemas de condução do diodo é transformá-lo em síncrono, né? Colocar no lugar do diodo um outro transistor, né? Uma outra chave, e aí eu controlo essa chave. Eu controlo exatamente o ponto onde eu quero que ela faça o chaveamento. E aí eu não tenho essas perdas, né, que eu tenho aqui no diodo. Então, eu tenho maior eficiência no meu projeto, né? E aí, então, eu sempre tenho uma chave que eu chamo de high side, que atua como chave nessa parte da entrada, e eu tenho low side. Então, basicamente, como se dá o chaveamento, né, um sinal PWM, e esse sinal PWM, quando está on, o high side é que conduz, né, e que vai partir para fazer a regulação.
Aí, quando desliga o high side, entra o low side. Aí ele conduz por um tempo controlado também, né? Então, basicamente, é assim que funciona o conversor síncrono, né? Durante muito tempo, isso teve que ser desenvolvido com... Eu pego um PWM, eu coloco o driver do MOSFET, um MOSFET, e é um projeto bem complexo. Mas hoje em dia, com a evolução da tecnologia, conforme nós vamos ver aqui, isso já vem de uma forma muito mastigada, muito simples, fácil, né, de utilizar, né? A única coisa que eu preciso tomar cuidado continua sendo o layout, né, para evitar o aspecto, para minimizar o ruído, o ruído de chaveamento, né, ou os efeitos, né, que causam um ruído de chaveamento. Tá? Bom, uma outra coisa importante que tem se usado nos projetos de conversão de energia é a divisão em etapas, né, do projeto em relação ao fornecimento de tensão e corrente, né? Então, projetos modernos, eles trabalham numa etapa que eu faço a conversão AC/DC, aí eu gero uma tensão de base, né? E essa tensão, então, é que vai ser convertida dentro da minha placa, né? Então, essa conversão AC/DC, ela é sempre isolada, né? Então, aqui é um caso de full range, né? 120 a 240. Então, eu tenho aqui por exemplo, um flyback, né? É como funciona, por exemplo, o notebook, né? Então, eu tenho a fonte do notebook, gera aqui 18 volts, entra 18 volts, e aí ele vai alimentar a placa do notebook. Então, essa é uma forma moderna de se trabalhar. Ela, na verdade, veio aqui desse 48 volts. Os circuitos de telecomunicações antigos, eles sempre trabalhavam assim, as centrais telefônicas, né? Porque tinha bateria, né? E aí, então, tem uma tensão de uma fonte que gera 48 volts, ou entra a bateria, né? Então, todos os circuitos partiam de 48 volts para gerar as demais tensões, né? E aí, a partir do momento, os notebooks também passaram a funcionar dessa forma, a fonte é separada, para diminuir o tamanho, né? Já que a fonte, ela ocupa um espaço muito grande, e os notebooks foram diminuindo de tamanho, né? Essa linha verde aqui, muitas vezes ela é chamada de Power Tree, né? A árvore de potências, né? Então, aqui é onde eu vou verificar quais são todas as tensões que eu uso no meu projeto, e aí vou gerar as tensões e correntes necessárias para cada área do meu circuito, né? Também chamado de POL, Point of Load, né? Então, que é a distribuição da tensão na placa. Então, existem diversas necessidades, né? As CPUs, por exemplo, elas têm tensões baixas, né? E a memória também tem uma tensão diferente, então, e assim por diante. Então, eu tenho áreas dos circuitos que eu tenho tensões diferentes. E aí eu distribuo essas tensões, né, trabalhando nessa técnica de point of load, né? E aí é que entra o microbuck e o microbic que nós vamos falar hoje, né? Ele é justamente desenvolvido para este cenário. A Vishay, ela vem desenvolvendo isso já há algum tempo, né? E ela continua desenvolvendo, e mais recentemente alguns clientes têm solicitado a Vishay que desenvolvam outros modelos, porque algumas empresas dessa área elas acabaram desistindo dessa linha de produtos, né? A mais famosa de todas é a Imperion, né? Que é uma empresa que há muito tempo atrás, foi comprada pela Altera, né? Altera, quem ainda não sabe, era uma empresa que fazia CPLDs e FPGAs, né? E aí a Altera comprou a Imperion, então a Altera fazia um pacote já, porque necessitava desse point of load com correntes altas, tensões baixas, então ela vendia um pacote. A Intel comprou a Altera e levou a Imperion junto, né? Mas em 2021, lá em setembro de 2021, a Altera ela obsoletou toda a linha da Imperion. E aí os clientes tiveram que buscar opções, né? E a Vishay, ela fez uma com a linha do microbuck e microbrick, ela atua nessa área, né, de substituição do Imperion. Fala, Sugai. Rogério, é até importante salientar que, por exemplo, normalmente os fontes chaveadas o pessoal trabalha com feedback fixo,
No caso, tanto no microbuck quanto no microbrick, tem a opção de PMBus, que a gente consegue customizar a tensão de saída. E com isso a gente consegue otimizar a energia de acordo com a carga que tem no sistema, que é normalmente usado para processadores, memórias. Muito bom, bem lembrado, valeu, Sugai. Exatamente, eu esqueci de falar do PMBus, que é o derivado do I2C Bus, e eu consigo controlar, né, ler e controlar a fonte, diversas características da fonte. Então, esse projeto do microbuck, do microbrick, ele é até um pouco mais complexo, né, do que a gente imagina, né, porque provavelmente para ter um I2C Bus e fazer esses controles, você teria que ter uma lógica grande ou então até um microcontrolador na fonte, né? Hoje em dia é muito comum ter microcontroladores em fontes, né? Tá? Valeu, Sugai. Vamos tocando aqui, pessoal. Então agora nós vamos falar sobre esses produtos, o microbuck e o microbrick, né? Os conversores DC-DC chaveados da Vishay. Aqui é um diagrama de blocos de um dos modelos. Então, eu tenho aqui em verde 2 MOSFETs, né? Que é o high side e o low side, né, dentro desse projeto. E depois tem toda uma lógica. Né? Eu tenho o driver do MOSFET, aí eu tenho toda uma lógica de controle, tem a geração do PWM, né? Eu posso também habilitar ou desabilitar, né? Que é algo importante, posso ligar ou desligar remotamente a fonte. Né? E esse caso aqui não tem PMBus, né? Mas tem alguns modelos que teriam um módulo de PMBus aqui, né? E interessante aqui também, assim, eu tenho os reguladores internos, né? Então, aqui é onde eu começo a economizar coisas no projeto da fonte. Já está o regulador lá dentro, já tem um retificador de sincronismo lá dentro, né? Ele tem a proteção de sobretensão e subtensão, tem a proteção de sobrecorrente, proteção de temperatura, né? Sobre temperatura, e tem o sinal de power good, né? Para informar que a fonte o sinal, a fonte está presente, né, que ela entrou. Né. Então é realmente um projeto bem complexo e você tem uma fonte bem completa, né, nesses casos aqui. Como é que a Vishay faz isso? Né? Essa é a parte interessante. Aqui a gente mostra o chip por dentro. Né? Então a Vishay ela usa uma técnica chamada multi-chip. Ela usa vários chips para montar esse produto. Né? Então, eu tenho os MOSFETs, ela tem o high side e o low side, né, os 2 MOSFETs, então ela usa o die do MOSFET. Como ela fabrica, né, então ela tem acesso ao die, ela usa o die aqui, tem essa parte cinza é um lead frame, né, é um lead frame onde ela já monta, é uma estrutura metálica para montar os dies, né. E aí ela tem o controlador, né, a Vishay já vem fazendo o controlador há um bom tempo, né? Então ela desenvolveu um controlador específico onde tem todas aquelas características, né? Larga tensão de entrada, uma característica do microbuck, de 4,5 até 65 volts, né? Uma faixa muito larga da tensão de entrada, baixa corrente quiescente, compensação, capacidade de utilizar compensação interna, pode ser interna ou externa, né? E com isso ela diminui muito o número de componentes, tem todas as proteções, como nós já falamos, né? Uma rápida resposta transiente, tem dentro desse chip também tem opção para o PMBus, como o Sugai falou. Né? Então ela monta isso nesse lead frame, e além disso ela tem uma camada metálica, né? Para melhorar então a parte de dissipação de potência nesse mesmo encapsulamento. Né? Os dies são interligados por wiring bond. Né? Eu faço wiring bond aqui. Monto no lead frame e é feito wiring bond. Né? Essa é a técnica de multi-chip. Existem outras técnicas de multi-chip, né? Que usam substratos, né? Para fazer circuitos integrados, né? Também com diferentes tipos de aplicações. Mas, geralmente, circuitos de conversão de energia, de gerenciamento de energia, eles estão mais voltados a usar o lead frame, tá? Que é o caso aqui da Vishay. Né? Então, essa é a família, né? Essas são as famílias de produtos que nós temos disponíveis no caso do microbuck e do microbrick, né? E aqui a gente pode ter uma visão bem geral, né? Olhando aqui
à esquerda, onde eu tenho a máxima tensão de entrada, então eu tenho categorias, né? 20 volts, 40 volts, 60, 65 volts, né? Tem mais voltado para a área automotiva, como a gente vê aqui. Então, nessa faixa de 20 volts, eu tenho, a Vishay disponibiliza reguladores de 12 amperes, 20 amperes, 30 amperes, né? Até a tensão de entrada de 20 volts e pode fazer lá 0,6 volts, 30 amperes, por exemplo, né? E aqui tem os PMI Bus aqui, né? Ela está lançando agora uma nova linha, o SIC 447, na faixa de 40 volts, né? Então, a tensão de entrada um pouco mais alta, né? E tem uma ampla disponibilidade na faixa de 60 volts, né? Os encapsulamentos também, eles têm, principalmente para a área automotiva, ele tem encapsulamentos que facilitam a montagem, né? Principalmente na área automotiva, esse Wettable Flank, ele tem aqui um pequeno espaço aqui, né, para facilitar a entrada do fluxo de solda e melhorar a fixação, porque em projetos automotivos tem muita vibração, né? Então, eu tenho que ter uma soldagem uma boa soldagem para minimizar a vibração, né? Então, aqui tem uma tabela resumo de todos esses componentes. A faixa de entrada, né, um primeiro critério de uso, né, até 28 volts, até 36 volts, até 20 volts, até 60 volts, até 55 volts. E na faixa de saída, então, eu vou, por exemplo, de 0,6 até 90% da tensão de entrada, ou 20 volts, né, com correntes de 8, 12, 25, 30 amperes, né? Olha o tamanho, 4x4, 0,75. Muito pequeno, né? O Sugai fala que o indutor é maior do que o CI com os MOSFETs dentro, né? Então, eu tenho também aqui a opção de 36 volts, 0,8 a 15 volts, 0,3 a 12 volts, né? Então, tem várias... eu tenho várias opções aqui, 34 partinâmicos com um lead time de até 16 semanas, mas tem muita coisa disponível já imediatamente, assim. As características comuns, né, do microbuck e do microbrick, porque, lembra, tem um chip lá que vai junto com os MOSFETs, que é comum a todos, né? Então, esse chip ele trabalha no modo de controle de tensão, né, feedback de tensão, que eu uso o COT, né, Constant On Time, controle COT, com um tempo fixo, né, em que o high side fica on, né? E aí ele faz um controle no low side, né? Tem o regulador já integrado, né, para os circuitos internos e para o driver de MOSFET, né? Então, o driver de MOSFET, ele já tem alimentação. A tensão de saída pode chegar até o valor de V de referência, né? Então, chego lá a 0,6 volts, né? Posso ter tensão de saída. A precisão de saída 1%, ótima, né? Sobre a temperatura, em relação à temperatura. Eficiência alta pode chegar até 97%. Até 97%. Né? Nós precisamos ver aqui que, dependendo da tensão de saída, essa eficiência muda, né? Mas quanto maior a diferença, essa eficiência ela vai baixando um pouco, né? Baixa corrente quiescente, correntes de chaveamento até 2 MHz, né? Então, assim, os magnéticos são pequenos também, né? Quanto maior a frequência de chaveamento, os magnéticos são menores ainda, né? Ele tem um esquema que foi implementado aqui nessa lógica de controle, para quando cai muito a corrente, né, geralmente essas fontes chaveadas, o magnético começa a chiar, né? Então, e aí a gente escuta, né? Às vezes, se o projeto não está muito bem feito, então a gente começa a escutar um chiado. Então, ele tem um controle para isso, né? Eu tenho que ter uma solução de compromisso, né? Ele tem esse modo ultrassônico que ele não deixa a corrente de chaveamento ser menor do que 20 kHz, né? Ou então ele tem um modo Power Serve, que aí ele permite que
que a frequência de chaveamento, a frequência de chaveamento ela diminua o máximo possível. E tem todas as proteções. Então, isso tem em todos os chips, tanto no microbuck como no microbrick. Né? Aí eles têm algumas características específicas, né? Que é o PMBus, não tem em todos, né? Então, tem só na família 45X e no 951, que é o microbrick, né? O PMBus 1.3, né? Tem uma memória não volátil interna para guardar a configuração, né? Olha que projeto interessante, né? É bem legal isso. E corrente quiescente mais alta, né? 3,5. Então, esses caras eles não são recomendados para projeto baseado em bateria. E depois eu tenho os caras em corrente quiescente baixa, né? Eu tenho, então, opções para compensação externa, né? Ele requer mais componentes, mas eu consigo ter um projeto mais estável e uma faixa de tensão de saída maior. Né? Ou então, para diminuir o número de componentes na placa, eu posso usar compensação interna, e aí eu vou ter uma lista de materiais menor, mas também vou ter uma limitação na tensão de saída. Tá? São compromissos que eu tenho em alguns componentes. Né? Então, fazendo uma passada rápida nas famílias, né? O SIC 43, né? 43X, né? Então, essa é uma das famílias. Né? Tem 8, 12 e 24 amperes, né? É um microbuck. Então, eu tenho que ter o indutor fora, conforme mostra aqui no circuito de aplicação. Ele vai até 28 ou 24 volts e até 8 amperes, né? A tensão de saída pode ser 0,6, né? E pode chegar até 97 de eficiência. Ele tem frequências de chaveamento fixa, 300, 500, 750 e 1 MHz. Né? Então, e depois todas aquelas características comuns. Né? Esse é um cara que pode ser usado, então, para o point of load. Veja aqui as aplicações. Né? Point of load. Tensão base, 5 volts, 12 volts ou 24 volts, por exemplo. Né? E aí eu baixo para 0,6, para 1,5, para 3,3, né? E é um produto que pode ser usado em desktop, notebook, servidor, computadores industriais, né? ou outros circuitos da área industrial ou automação ou eletrônica de consumo. Né? Sugai, quer falar para nós aí do 447, que é um lançamento novo? Enquanto eu tomo aqui minha... Está escutando isso, cara? Poxa, desculpa. Sim. Peguei você de surpresa, né? Estava tomando água aqui. Está tomando água, né? O interessante Cochilando não. Cochilando não, ainda não. Água. O interessante desse item é que, por mais que ele seja complexo, tem uma capacidade de potência bem alta, né? Nessa família até dos microbuck, inclusive ele chega até 200 watts, ele tem um tamanho de área necessário muito baixo. Então, como você comentou agora há pouco, o item em si ele é 4x4, 5x5 milímetros. Normalmente é um quarto do tamanho de um microcontrolador. Então, você pensa vou precisar de uma potência alta, vou precisar de uma placa só para fonte, e acaba não sendo o caso. Nessa família aqui no SIC 447, por exemplo, você tem um indutor que normalmente para essas potências ele acaba girando na faixa de 13x13 ou 15x15 mais ou menos. E além disso, como você pode ver, você tem ali um capacitor ali na fonte, na entrada para filtrar, um capacitor para filtrar na saída, tem 2 capacitores que pode ser 0603, que são extremamente pequenos no próximo dele, mais 4 resistores. Então, o espaço que ele utiliza é extremamente compacto. Nesse caso, inclusive, até a compensação do ripple do indutor ele é feito internamente, justamente para otimizar o espaço da placa. Ele acaba diminuindo um pouquinho a tensão de saída, mas 15 volts para muitas das aplicações já é suficiente. Então você acaba tendo uma otimização muito boa assim, em eficiência nos projetos. Excelente, muito bom.
E aí ele fala, de novo, para a área de computação, automação, robótica, sistemas de gerenciamento de bateria e Power Tools por causa do tamanho, né? Você vai fazer uma... É que nós não Uma fazemos, furadeira. nós não fazemos aqui Power Tools, né? Mas a ideia, né, de coisas que são baseadas em bateria, eu preciso ter uma área pequena de fonte, né? Então esses caras são indicados, né? Bom, tem os 45X, né, que é 12 amperes, 15 amperes, 25, 40 amperes, com o PMBus, né? Então, esse cara é interessante. A gente vê aqui o SDA-SCL, né? Então, tem aqui uma área de comunicação I2C Bus para fazer comunicação com o regulador, né? Então, tem até 50 comandos de PMBus aqui para poder utilizá-los, né? E aí ele é, de novo, para servidores, para equipamentos que vão ligados na cloud, infraestrutura, rede, telecomunicações, né? Ou arquiteturas de POL distribuídas, como nós falamos, ou, né, módulos de memória DDR também é um cara que pode utilizar, né? O 46 é o que você vai mostrar na apresentação aí, né, Sugai? Fala dele aí para nós. Isso mesmo. É um item que para ter uma range de aplicações muito grande. Porque como você pode ver aqui, a entrada pode ser de 4,5 até 60 volts, é o nosso maior range disponível. Então você pode ligar até com uma bateria de caminhão, de ônibus, sem problema. Sistema de 48 volts ainda tem uma margem boa de folga. E você consegue fornecer desde 2 amperes até 10 amperes. Então o range de aplicações é imenso. Continua sendo um sistema bem compacto. Como você pode ver, do lado esquerdo nós temos os itens 1, 2, 3 e 4, que a diferença para o 6, 7, 8 e 9 é que a compensação, ao invés de ser externa, nos da esquerda, passa a ser interna no da direita. Isso otimiza um pouquinho o tamanho de placa. Em compensação externa, você consegue fazer um tuning melhor de acordo com a aplicação. Aí, de acordo com a aplicação, você consegue ver qual que é melhor e qual que é pior, ou qual seria menos eficiente. São as coisas de projeto. Esse cara é o que a gente está, é a sugestão que nós fazemos para quem usa Raspberry Pi, né, no seu equipamento. E hoje em dia muita gente tem usado câmeras, né, controle de vending machine, controladores industriais, né? Ele usa o Raspberry Pi porque é barato, roda Linux, né, tem tudo lá dentro, né? É fantástico usar o Raspberry Pi. Só que o problema do Raspberry Pi é que a fonte tem que ser, no mínimo, 5 volts, 3 amperes. Né? Então, aí você pode comprar já pronto, né? A fonte pronta, ou pode usar um módulo, né? Pronto. Ou então, se você quiser baixar custo, você pode usar então um desses caras e montar uma fontezinha dessa dentro do teu equipamento, tá? Porque aí eu posso, né, chegar com 4 ou 6 amperes, né, eu posso chegar nos 3 amperes necessários para o Raspberry. Né? O 47X também é bem parecido, né? Ele só tem uma faixa de tensão um pouco menor, 5 volts menor, e aí permite chegar a uma corrente maior, 12 amperes, né? E a aplicação é a mesma, tá? Eu tenho também os automotivos, né, que eles são qualificados a ECQ100. A Vishay é uma empresa que atua muito forte na área automotiva, tem tudo para a área automotiva. Resistor, capacitor, indutor, diodo, transistor. Ela é muito respeitada na área automotiva. Cerca de 30% do business da Vishay é na área automotiva. Então, realmente, esse é um produto que entra dentro dessa linha tradicional da Vishay, né? Ela herda toda essa experiência na área automotiva. Então, você pode usar para direção assistida, para infotainment, né? Na área automotiva, para veículo elétrico, para e-bike, para área de aviônica, para gerenciamento de bateria, né? Novamente. Né? Bom, vamos falar agora sobre o microbrick, que ele vem dessa mesma linha, usa esses mesmos chips do microbuck, mas então aqui ele mostra a montagem do lead frame, né? O lead frame com CIs, né? O wiring bond, né?
montado, mais a parte metálica, e aí, aí ele tem um magnético integrado, tá? Tem um magnético integrado, e isso aí, então, eu consigo diminuir o número de componentes externos. Ele faz um módulo bem enxuto, né? Tem um molde compound aqui para fazer o CI final, né? Então, eu tenho, nesse caso, 3 produtos disponíveis, um na área de 20 volts, né? Com PMBus, né? Tem um aqui, o 951 com PMBus, que é o lançamento mais recente, e um na área de 60 volts, né? Que também, no caso, serviria para quem quer trabalhar com Raspberry Pi, esse cara já estaria disponível também, né? Tá aqui a tabela resumo. Eu tenho faixa de tensão 4,518, 4,520, 4,560, a saída 0,6 a 5,5, 0,3 a 5,5, 0,8 a 15, 20, 25 e 6 amperes. Né? E veja bem, 10 por 6 por 6,5. Né? O indutor, para esse nível de potência, ele já é 13 por 13. Então, é metade do tamanho do indutor. Metade do tamanho do indutor, né? Bem interessante. Né? Então, aqui tem os microbricks que nós falamos, né? De novo, eles servem para as aplicações, né? O point of load, né? Computação, eletrônica de consumo, o de 25 amperes também para point of load, né? Que são, por exemplo, servidores e computadores e redes, né? Ou até memória DDR, né? Também. E tem o de 6 amperes, né? Que pode ser usado em circuitos de 48 volts, né? Área de automação, gerenciamento de bateria, né? Também. Então, no final, né? Chegando ao final aqui, a gente mostra, então, as aplicações. Então, esses caras, eles podem ser usados, tanto o microbug como o microbrick, para a área automotiva, porque eu tenho certificação AEC Q100, né? Posso usar na área automotiva. Ele tem uma faixa de tensão um pouco mais elevada, né? Em função das necessidades, né? Das aplicações automotivas. Posso usar em eletrônica de consumo, tanto de 60 volts como os de 20 e 40 volts. Na área industrial também pode ser usado, são robustos para essa área e são extremamente indicados para a área de computação, network, rede, com PMBus já integrado, né? já tem um componente completo. Então, essas são as principais áreas, né? Se você tem projetos nestas áreas, precisa de uma fonte de alimentação, faixa larga de entrada, tensão de saída mais baixa, com correntes altas, este é o cara que você pode utilizar. E ninguém lembra da Vishay, por isso que nós estamos aqui, né? O pessoal lembra de outros tradicionais, né? na área de reguladores chaveados, né? Que tem empresas fantásticas, né? Mas a Vishay vem há muitos anos trabalhando nisso. E o que acontece recentemente, que aconteceu, é que esses tradicionais, né, como todo mundo corre para eles acabaram ficando sem componentes para fornecer. Lead times altos, né, alocação de componentes, né, e geralmente nós ficamos sem. Aí é que começa, puxa, agora, quem que eu vou escolher? Né? O fabricante T está sem componente, o fabricante O está sem componente, o fabricante A está sem componente. Então vai para o V, né? Que é o Vishay. E vale lembrar que a gente pode fornecer toda a solução aqui, né? Desde um TVS na entrada, tem os resistores para o circuito, capacitores, o próprio chaveador, indutor. É a vantagem da Vishay, né? Ela tem outras, tem tudo para oferecer. Existem placas de avaliação, tá? Tem várias placas. Infelizmente, esse slide não ficou legal, né? Mas tem várias placas que podem ser adquiridas já para você testar, né? No teu circuito, se você quiser. A boa notícia é que essas placas estão disponíveis na Mauser, né? Eu fiz aqui puxei lá da Mauser, né? Isso é outra coisa legal da Mauser, né? Rapidamente você joga numa planilha e aqui ele já fala o que tem em estoque, já dá o preço, já te dá qual que é a faixa de tensão, e é claro, você puxou pelo part number, já tem o datasheet,
é bem legal mesmo aqui, né? Então, realmente a Mouser é fantástica, né? Eu só gostaria de lembrar, né? Você que faz o layout, a primeira etapa você desenha o circuito, né? A partir daí você já consegue ter um Bill of Materials. Se você carrega esse Bill of Materials, que é o site da Mouser permite isso, né? Carregar todo o teu Bill of Materials. E lá você já vai verificar o lifetime, né? Tem o lead time e o lifetime, né? O lead time, quanto tempo leva para entregar para você, né? O tempo de fabricação. E o lifetime é se a placa está ativa ou não. Se ela está em end of life, se ela já está totalmente obsoleta. Pode estar em obsoleta, pode estar em end of life. Estas informações, elas vêm automaticamente no BOM da Mouser. É fantástico. Então, você que faz layout, você deveria fazer isso. Por quê? Por esse motivo, você já vai evitar problemas. E segundo, como o teu BOM está carregado, apertou uma tecla, 3 dias depois está na tua mesa para montar o protótipo. É fantástico, né? Então, principalmente o pessoal de layout, ele vai ajudar muito o pessoal de compras, porque esses componentes que estão, e se obsoleta muito componentes, é difícil de acompanhar. Então, a Mouser faz esse trabalho para você de forma fantástica. Então, é importante deixar esse recado aqui também, né? E, finalmente, para finalizar a nossa apresentação, o Sugai vai nos mostrar aqui uma demonstração de um projeto do 461, Sugai. Desculpa, estava mudo aqui. É o 462. 462, né? Então vamos lá, Sugai, manda bala. Então, até eu vou apresentar rapidinho aqui, que o Thiago já puxou nossa orelha. Estamos em cima da hora aqui. Eu fiz aqui uma simulação rápida, que isso tudo aqui o próprio site da Vishay fornece, entre as ferramentas ali que o Rogério tinha mostrado antes. Tem aqui um exemplo da placa de desenvolvimento aqui do 462. Dá para ver que é extremamente pequeno o circuito. Basicamente, o tamanho metade do circuito é o indutor, a outra metade inclui todos os capacitores de filtro e o chaveador. E ele te dá todo o circuito pronto aqui, inclusive os pontos de medição de corrente, tensão, que você pode ter durante o desenvolvimento do circuito para fazer o debug. Ele te dá também a curva de eficiência de acordo com a carga. Ele te mostra onde que tem as perdas, permite fazer essas alterações de entradas do projeto. Isso tudo eu vou mostrar para vocês agora aqui compartilhando minha tela. Então, pessoal, olhando aqui rapidamente, pelo site da Vishay, entrando aqui na parte de microbuck, vocês conseguem encontrar aqui o PowerCAD Simulation Tool. Só vindo aqui, vocês já vão ver automaticamente para a seleção dos parâmetros que vocês precisam, desde tensão de entrada, tensão de saída, corrente de saída, se querem com o microbrick que já tem o indutor integrado, PMBus, todas as funcionalidades que vocês podem ter interesse, ele vai te mostrando. Permite ver o datasheet, tem o desenho básico do circuito, tem todas as características necessárias, as key features deles, frequência de chaveamento, o tamanho do componente. Uma vez selecionando o componente, você pode vir para, você coloca certinho a tensão, as tensões e correntes que você precisa, ele vai te dar aqui o circuito. Nesse caso aqui, eu fiz uma fontezinha com 5 volts, 3 amperes, eu já simulei ela para nos dar eficiência, e aqui nós conseguimos ver, em qualquer ponto do circuito, que, por exemplo, quanto que eu tenho aqui de eficiência. Aqui na parte de baixo, por exemplo, eu tenho a temperatura e as perdas dissipadas no low side, high side, toda a parte lógica do circuito, as perdas no indutor, tem o perfil de operação, a eficiência estimada, frequência de chaveamento, a impedância do low side, impedância do high side,
o ripple que a gente tem no circuito, modo de operação, a corrente no indutor, e todas essas variáveis, ele ainda nos dá aqui as perdas estimadas em cada parte do circuito mais detalhadamente. Inclusive aqui o dead time no low side, a perda total no low side, no high side. Então, você consegue ter um trabalho bem dedicado em como melhorar a eficiência do circuito. É possível, por exemplo, aqui também ver as curvas de potência em cada parte do circuito. Por exemplo, eu quero ver que quando está em standby, vamos supor que ele gasta aqui meio ampere. Então, eu consigo ver nessa situação aqui o que daria para melhorar, se está uma situação ok, quanto que ele passa para quando eu estou em operação completa, se passar aqui, por exemplo, a 2,5 amperes, eu consigo ter essa noção assim, de como melhorar o circuito. É possível, porque, por exemplo, como eu falei, passar aqui, a gente está com 1 MB de chaveamento, vamos simular com 300 kHz. É interessante que assim, a gente consegue ver bem certinho qual que é a melhor opção para se tratar do circuito. Porque aqui, por exemplo, a maior alteração é que a gente vai, as duas principais são eficiência e ripple que a gente vai ter com o outro. Nesse caso aqui, com 2,47 amperes, a gente está com 3,4 milivolts de ripple e 94% de eficiência. Quando a gente diminui bastante a frequência, a gente consegue ter uma eficiência bem melhor, só que, por outro lado, a gente aumenta o ripple que a gente tem no circuito. Então, se a gente está numa aplicação que não é tão necessária, um ripple extremamente baixo, a gente pode melhorar a eficiência, ou a gente pode trabalhar do lado contrário. Então, são circuitos que a gente pode dar uma trabalhada no projeto para avaliar melhor as necessidades. Por exemplo, aqui... Claro, novamente. Alguma coisa não foi certa. O Sugai, mostra para nós aí o BOM aí. Tá. Que eu acho que é... Só calcular isso aqui, que demora um pouquinho, daí na sequência já mostro. Tá. É interessante que quem vai fazer o layout, pegar o datasheet de cada componente, tem lá as recomendações para o layout. Então, tem que ter um plano de VIN considerável, um plano de terra considerável, né, para o componente. Então, tem todas as recomendações bem claras. Também a dissipação do próprio chip, né, é outro ponto importante. Plano de terra também considerável, né? Então, realmente o projeto exige que, no aspecto do layout, o layoutista realmente tenha bastante atenção, tá? Esse é o lado importante para que o projeto funcione bem, né? Esse aí é o BOM, né? Uhum. Então aqui a gente tem a BOM, a gente consegue ver que nós temos aqui um integrado, que é o próprio chaveador. Capacitor nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E tem um total de 11 capacitores, sendo que 7 são do circuito, mais o filtro da fonte, tanto entrada quanto saída. Temos um indutor. Nos resistores nós temos 12 no total. Então também são itens bem pequenos, como você pode ver aqui, tem um 0603, todos os outros são 0402. Então o espaço que eles ocupam é extremamente pequeno. Legal. Um circuito bem simples. Legal. E já tem link lá para Mauser, né? Se precisar mais informações do componente, né? E ele permite fazer o recálculo também. Se você quer trocar o componente, né, ele faz o recálculo. Fala isso, Gai. Vou dar de novo o cálculo aqui, que eu acho que ele estava carregado alguma coisa que não ficou certo. Estava dando temperatura acima de 300 graus. Ok. Bom, de qualquer forma, Sugai, a gente já tá estourando no tempo, né? Eu acho que aí a gente fica à disposição para quem quiser mais informações, né?
a gente pode fazer as recomendações aí necessárias e ficamos à disposição de vocês aí para qualquer informação em relação à apresentação, né? Eu acho que agora a gente poderia partir para, se alguém tem alguma pergunta, Tiago. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rogério. Obrigado, Eduardo, pela apresentação exclusiva aí pro Embarcados. Trazendo essa Thiago, só mostrando rapidinho aqui para finalizar. Ó, por exemplo, aqui, com 1 ampere, ele me aumentou para 40 milivolts o Ripple. Então, continua abaixo, 94% de eficiência, apenas mostrando ali que dá essa variação de Ripple e eficiência de acordo com as necessidades do projeto daí. Ok. A joia. A joia. Vamos às perguntas, então? Uhum. Olha só, tem uma pergunta do Marcelo aqui. Como é feita a limitação de corrente na saída quando se excede a corrente máxima? O próprio controlador ele abre quando tem sobrecorrente, mas tem um resistor de sobrecorrente para configurar o valor que você quer limitar a corrente. Eu li aqui também, Sugar, aproveitando que você estava apresentando, né? O controlador ele se baseia na corrente do indutor, tá? Ele monitora a corrente do indutor ciclo a ciclo, né? Uhum. E aí para cada configuração ele baseado, ele desliga, né, o high side, sim, desliga o regulador e aí volta no ciclo para medir novamente se a corrente já está regularizada, tá? Tá, joia, obrigado. Ó, tem uma pergunta do Flávio. Boa tarde. O microbuck seria mais indicado para produtos que precisam de certificação eletromagnética? Podem falar um pouco mais sobre isso, por favor? Quer falar, Sugaio, que... na verdade, eu acho que nos dois casos a gente tem uma proteção já bem boa. Teria que ver mais na aplicação específica ali, se tem algum requerimento especial, mas que a diferença é basicamente que você coloca o indutor em cima, de certo modo ele acaba protegendo até o próprio controlador. O principal objetivo é diminuir o espaço, né? Porque conforme nós vimos, né, o indutor ocupa um espaço muito grande, né, no projeto do microbuck. Eventualmente até para esses casos, né, de interferência ele serviria, mas o principal objetivo realmente é diminuir espaço, tá? Tá joia. O Flávio também pediu aqui uma ajuda, porque ele não conseguiu encontrar no Parametric Search, no site. Ele está procurando uma opção que tenha 4.5 a 60 volts de entrada e 15 amperes de saída. Daí eu vou pedir para o Eduardo colocar o link para o Parametric Search aqui no chat para a gente também. Né? E aí, ó, ele vai fazer uma demonstração ao vivo, viu, Flávio? Start your design. Aí já vai entrar aqui para entrar configurações. Nesse caso, o ideal seria daí na família 46, alguma coisa. Aqui para baixo. Só que daí está limitado em 10 amperes. Para 55 volts de entrada a gente tem até 12. Para 15 amperes e 60 volts a gente não tem. Quais são os valores, Tiago? 4,5 até 60 volts de entrada e 15 amperes de saída. Essa possibilidade não tem esse chip, né? Porque o máximo vai até 12 amperes. Tá. Entendeu? Tá joia. Então, por isso que ele não consegue achar. A tabelinha que nós fizemos, ela ajuda nesse ponto, né? Porque o máximo que eu tenho a 60 volts é 10 amperes. Tá bom. Infelizmente, ainda a família vai crescer, mas ainda não chegou nesse ponto. Qualquer coisa pode falar com a gente, tentar ver o que pode ser feito com relação a isso, talvez
ver se realmente são essas necessidades, o que dá para trabalhar um pouquinho. Ele tem uma ampla faixa, a faixa de entrada ela é ampla, mas se ela é muito ampla, em função do controle, da técnica de controle que é usada, eu acabo limitando a corrente de saída, né? Então, o que acontece nessa família é até 20 volts, eu consigo chegar até 40 amperes, né? Mas até 60 volts, o controle ele já fica um pouco mais complexo, né? Então não tem essa opção, tá? Tá joia. O Lucas Gabriel pergunta se no portfólio da Vishay existe alguma opção de microbuck com uma entrada e múltiplas saídas. Por exemplo, uma entrada de 24 volts Não. E 5 volts e 3V3, por exemplo. Single output apenas. Tá? Então tá. O Edgar perguntou se vocês falaram sobre PowerCAD. E porque ele chegou tarde na apresentação. Foi agora nesse finalzinho. Tá joia. Aí ele pode pegar a gravação, né, Thiago? Pode assistir inteira até o momento que é para começar. Tá joia. É isso aí, Edgar. Vai lá no Embarcados TV e... Vou perguntar para vocês dois. Vocês disponibilizam os slides para a gente colocar no Embarcados? Sim, claro. Então tá joia. Então combinado, pessoal, vai estar no mesmo link que vocês fizeram a inscrição, tá? Lá vão estar os slides. A gente vai pegar com eles e sobe na plataforma logo na sequência, tá bom? Okay. E é isso, pessoal. Fim de webinar, então. Eu já passei por todas as perguntas. Muito obrigado pela apresentação exclusiva que vocês fizeram para a gente aqui. O pessoal está dando feedback aqui no chat. Pessoal, escreve aí o que vocês acharam do webinar, enquanto eu abro a palavra primeiro para o Eduardo se despedir, depois o Rogério, para dar as palavras finais aí sobre tanto Vishay, né, quanto a TL, e também falando um tchau aí pro pessoal, um até logo, né, porque logo vocês voltam aqui. Então, pessoal, obrigado. Thiago, obrigado pelo espaço que você deu para a gente. É sempre bom mostrar essas novidades que a gente tem, porque como o Gero mesmo comentou, a Vishay é conhecida por componentes discretos, especialmente passivos, só que a linha que nós temos é muito maior que isso. Então, mesmo eu que trabalho com isso, volta e meia aparecem coisas novas, existem semicondutores integrados como essa linha SiC, tem inclusive displays, OLEDs, TFT, a linha de indutores também tem muita coisa, e muito do que a Vishay oferece são itens customizáveis também. Então, tendo uma necessidade ali que não seja bem certinho como os parâmetros que são disponibilizados no site de busca, dá para vir falar com a gente verifica a opção de customização. Então, obrigado, pessoal. Boa tarde. Muito obrigado também ao Embarcados, né? Eu faço parte da comunidade e acho essa comunidade fantástica, muito bem administrada pelo Fábio e pelo Thiago. Aí agradeço mais essa oportunidade, agradeço a Mauser também, que é uma empresa fantástica, como eu disse, né? Então, pessoal, lembre-se sempre da Vishay, é uma empresa muito boa, excelente, tem produtos excelentes, de altíssima qualidade, então sempre dê uma olhadinha, conforme nós vimos aí ou no site da Vishay ou da Mauser, para incluir no seu projeto. E também nós nos colocamos à disposição para ajudá-los a encontrar o componente adequado. Tá bom? E, Sugai, gostei muito da sua apresentação, muito boa, viu? Bem legal, aquela voz assim, bem tranquila, né? Fantástico, tá bom? Um abraço para vocês aí. Um abraço, pessoal. Obrigado, Rogério. Obrigado, Eduardo. Vou pedir para vocês, então, agora desligar a câmera. Eu vou voltar aqui no slide para a gente fazer o fechamento. Eu gostaria de pedir para vocês deixarem por escrito aqui no chat, para o pessoal, um e-mail para eles entrarem em contato com vocês, tá? Que aí, mais dúvidas, vocês mandem para o e-mail aí, tanto do Rogério quanto do Eduardo, tá? Para sanar as dúvidas aí sobre conversores DC-DC. Tá? Eu gostaria de agradecer a presença aqui do Carlos Zunda também, que está aqui no chat, tá? Que, ele colocou um e-mail aqui, vishay@atl-electronics.com. Vou repetir, vishay@atl-electronics.com, tá? E o e-mail do Eduardo é eduardo.sugai@atl-electronics.com, tá? E é isso. Se vocês tiverem dúvida, então mandem para eles, por favor.
Hoje a gente teve, então, uma tarde aqui, nessa apresentação exclusiva da Vishay aqui, com o pessoal da TL, que veio aqui a convite da Mouser Electronics, né? Na Mouser Electronics vocês encontram todos os dispositivos da Vishay. Como o Rogério mostrou, né, tem toda uma página lá exclusiva aí para a Vishay, que é um dos grandes fabricantes lá do site da Mouser. O e-mail do Rogério é rogerio.moreira@atl-electronics.com, beleza? Vocês encontram eles também no LinkedIn, tanto o Eduardo Sugai quanto o Rogério Moreira. Então, fica aí para mais contatos, para dúvidas com eles também. Tá joia, pessoal? Então, muito obrigado por participarem do webinar no Embarcados. Obrigado a Mouser. Dizer para vocês que todas as gravações estão no site do embarcados.com.br/webinars, tá? Temos programas ao vivo, temos os webinars, então a gente convida sempre para vocês virem falar com os especialistas. A gente chama especialistas também na bancada do Embarcados, que é nas sextas-feiras, e nesses webinars técnicos aqui, o nosso foco, a nossa motivação é ajudar vocês nos projetos, tanto de hardware, de firmware, de plataforma, de software, tá? Então a gente está junto nessa, para desenvolvimento de produtos aqui no Brasil. Obrigado a todos. A gente se vê então no próximo webinar. Tchau, pessoal.